Meu nome é Rogério Basali, sou professor de filosofia na área de ensino de filosofia e nesse vídeo vou falar um pouco sobre metodologias ativas no ensino de filosofia. Eu inicio dizendo que eu não sei nada sobre metodologias ativas no sentido consolidado que essa noção tem hoje, mas vou fazer um exercício de pensar e tentar apresentar algumas ideias sobre isso, no esforço de contribuir para esse debate. Tentarei fazer isso ao longo de uma caminhada. A palavra método, composta por meta e rodós, né, tem o sentido de meta como aquele ultrapassamento para além de, e rodós é caminho percorrido, né, aquilo que no carro a gente chama de odômetro. Os gregos nominaram, né, como odós. Método é a junção desses dois termos e é um caminho testado, um caminho como um atalho para um objetivo, algo que já foi testado, que se constitui, portanto, como método. Sou professor de filosofia no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, na área de ensino de filosofia, né? Esse semestre eu vou dar a disciplina Metodologia do Ensino de Filosofia e aceitei o convite da professora Priscila Ruffinoni para gravar aqui um vídeo e falar sobre metodologias ativas para o ensino de filosofia. Em relação à minha formação como docente, eu posso dizer que a maior riqueza das experiências formativas que eu vivi vieram principalmente da extensão e não propriamente da minha licenciatura. Na graduação na Unicamp, as disciplinas da licenciatura são dadas na Faculdade de Educação e para turmas heterogêneas. Então, eu cursei isso logo depois do meu bacharelado, quando eu, na verdade, já estava professor. Então, eu não tive uma formação para professor, eu me formei dando aulas. Da extensão me vieram as principais estratégias para o ensino de filosofia, porque havia muito mais liberdade no que criávamos nos projetos de extensão. Eu fiz parte do grupo Pensamento Nômade, a gente trabalhava com jovens de periferia, numa favela de Campinas, e uma proposta de trabalhar filosofia com esse público, né, 2 vezes por semana, num turno contrário ao da escola, dentro de uma instituição na qual eles recebiam atendimentos. Foi uma experiência maravilhosa, incrível, mas aquelas crianças, né, aqueles jovens, adolescentes, eles precisavam de coisas anteriores à filosofia. Esse foi o nosso primeiro aprendizado, levar a filosofia e ter a sensibilidade para perceber se há um solo fértil para a chegada dessa filosofia, né? Então, com muito trabalho a gente desenvolveu alguma coisa, mas muito longe de fazer um ensino de filosofia. E a experiência do Corujão, Escola Livre de Filosofia, que se tornou um marco na formação de muitos professores que hoje já estão nas universidades e por ali passaram, né? Cursos livres de filosofia para qualquer pessoa. Tenho entre as minhas referências o professor Alejandro Serletti, o professor Silvio Galo, foi meu professor e coordenou meus estágios da licenciatura, tornou-se um grande amigo, junto com outra grande amiga, Renata Lima Aspes, cujas obras recomendo, produção de Silvio Galo e Renata Lima Aspes, também Maximiliano Valério Lopes, para mim um outro grande pensador do ensino de filosofia, e
com essas referências, situo alguma fonte para o desenvolvimento do que pode ser entendido como metodologia ativa para o ensino de filosofia. Mas destaco principalmente a influência de Nietzsche, um texto intitulado Nietzsche, de Gilles Deleuze, e um texto intitulado Pensamento Nômade, também de Gilles Deleuze. Portanto, é numa leitura que Deleuze faz da obra e pensamento de Nietzsche que me saem as referências principais para aquilo que eu vou aqui sugerir como metodologia ativa no ensino de filosofia. A primeira importante informação aqui é dizer que eu não domino o que se conhece tecnicamente por metodologias ativas. Esse é um campo muito presente no debate contemporâneo nas universidades. A gente tem no curso de engenharias um professor que é referência em metodologias ativas para ensinar cálculo. E funciona muito para eles, mas esse tipo de tecnologia de ensino e aprendizagem para o ensino de filosofia, ao meu ver, não tem essa mesma eficiência, não dá para fazer uma receitinha. Então, falo das minhas experiências, por isso comecei falando da minha formação, um pouco das referências, porque aquilo que eu vou apresentar não é, de fato, uma técnica ou algo consolidado sobre metodologia ativa para o ensino de filosofia. E nesse sentido eu penso que as metodologias ativas no ensino de filosofia são exatamente as metodologias vinculadas às forças ativas, ao desenvolvimento de forças ativas. Essa é uma chave para o que eu entendo como uma metodologia ativa. Ela tem, portanto, uma tarefa não de ensinar a obediência, a adaptação, mas desenvolver condições para a criação. Então, o trabalho com o ensino de filosofia teria como um horizonte produção de modos de ser, com mais autonomia, autenticidade, seja aquilo que Nietzsche diz como tornar-se si mesmo. Filosofia como um caminho e o ensino da filosofia tendo isso como sua tarefa, sua missão. É mais que conhecer, decorar referências da história da filosofia, desenvolver uma habilidade que permita o autoconhecimento e a autorrealização e a autodeterminação de jovens estudantes. Esse, no meu entendimento, é o objetivo da presença da filosofia. O próprio entendimento da categoria de vontade de poder no pensamento de Nietzsche permite entender a forma ativa da realização da vontade de poder na criação e doação. Criar e doar. É nesse sentido que eu também entendo uma aula de filosofia, o ensino de filosofia, a apresentação da filosofia, como criação e doação, como algo que decorre de uma gratidão, de um sentido de gratidão e não do ressentimento. Relaciono também essas categorias a essa minha ideia de metodologia ativa. O que é ativo? Tender à potência, é o que diz Nietzsche. Sobre isso, comenta Deleuze. Apropriar-se, apoderar-se, subjugar, dominar, são as características da força ativa. Apropriar-se quer dizer impor formas, criar formas explorando as circunstâncias. Nietzsche critica Darwin porque este interpreta a evolução e até mesmo o acaso na evolução de maneira totalmente reativa. Admira Lamarck porque este pressentiu a existência de uma força plástica verdadeiramente ativa, primeira
em relação às adaptações, uma força de metamorfose. Em Nietzsche, assim como na energética, chama-se nobre a energia capaz de se transformar. A potência de transformação, o poder dionisíaco, é a primeira definição da atividade. Mas, cada vez que marcamos assim a nobreza da ação e sua superioridade sobre a reação, não devemos esquecer que a reação designa um tipo de forças tanto quanto a ação, com a ressalva de que as reações não podem ser apreendidas nem compreendidas cientificamente como forças, se não as relacionarmos com as forças superiores, que são precisamente de um outro tipo. Reativo é uma qualidade original da força, mas que só pode ser interpretada tal em relação com o ativo, a partir do ativo. As forças inferiores, apesar de obedecerem, não deixam de ser forças distintas das que comandam. Obedecer é uma qualidade da força como tal, e remete à potência tanto quanto comandar. Citando Nietzsche, nenhuma força renuncia à sua própria potência. Do mesmo modo que o comando supõe uma concessão, admite-se que a força absoluta do adversário não é vencida, assimilada, dissolvida. Obedecer e comandar são as duas formas de um torneio. Fim da citação de Nietzsche. As forças inferiores definem-se como reativas. Nada perdem de sua força, de sua quantidade de força. Elas a exercem assegurando os mecanismos e as finalidades, cumprindo as condições de vida e as funções, as tarefas de conservação, de adaptação e de utilidade. Eis o modo como entendemos não deve ser o ensino de filosofia.